amigo internauta. Programa Sustentabilidade aqui, falando hoje sobre veículos elétricos, com Ieda Maria de Oliveira, da Associação Brasileira de Veículos Elétricos, e também ela é da área comercial da Eletra, que cuida da tração desses veículos. O programa Sustentabilidade é sempre passado todas as quartas-feiras aqui no ABC Repórter. E hoje a Ieda vai trazer informações muito importantes para você que não conhece essa dinâmica dos veículos elétricos que está rolando pelo mundo. Ieda, obrigado por ter vindo até aqui. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui debatendo esse tema tão importante, né, para todos e para as nossas cidades principalmente. Agradeço. Bom, vamos primeiro esclarecer a panorâmica do veículo elétrico no mundo. Como é que está rolando isso? Como é que você enxerga os países europeus mais avançados com essa dinâmica? Eu acho que esse é o tema do momento, né? Eu acho que as questões ambientais, a mudança climática, né, ela levou muito a cada setor entender qual é a sua responsabilidade e o seu papel nesse segmento, né? Então, os veículos são grandes possibilidades, né, de se reduzir a emissão, né? Então, o mundo inteiro vem crescendo nas políticas públicas, a Europa é um grande exemplo disso, mas por incrível que pareça, né, o Brasil também foi pioneiro nessas políticas, né? O Proálcool e tal, né? Isso, nós temos o Proálcool, nós temos outras medidas que acontecem aqui há muito tempo. A cidade de São Paulo, em 2009, tinha aprovado uma lei que a partir de 2018 não se teria mais ônibus com combustível fósseis, né? Que retrocesso. Então, a gente precisa transformar um pouco essa vontade em realidade, né? Acho que isso é o que está faltando e a gente tem boas perspectivas aí para o futuro. Tá, mas assim, o europeu, alguns países a frota de veículos particulares já toma uma parte razoável do mercado, né? Isso. E aqui no Brasil ainda ela é incipiente. Incipiente. Você acredita que o primeiro passo vai ser para os veículos de frotas públicas de transporte, para depois que venha a ocorrer o ingresso de veículos para particulares? Olha, eu acho que as coisas vão acontecer um pouco em paralelo. Claro que as frotas públicas, né, e os ônibus se enquadram nisso, elas estão sob a tutela do poder público, de políticas públicas. Sim. Então, eu diria que o caminho para um país que quer realmente reduzir emissões e quer entrar nessa questão de veículos elétricos é muito mais fácil, aonde é possível o governo estabelecer políticas, né? Mas existe uma pressão também, por incrível que pareça, a sociedade também está preocupada com isso, né? Na questão automotiva, né, a grande dificuldade que se tem é que hoje os automóveis são penalizados, né? Sim. Então, não sei se todos sabem, mas um automóvel elétrico, ele paga 3 vezes o imposto do automóvel convencional. Alô, amigo internauta, entendeu bem? Ela está dizendo que o IPI do veículo elétrico é 3 vezes mais caro que o IPI do veículo tradicional, que emite, que consome petróleo, combustível, etc. e tal. É isso, é um dado surpreendente, né? Então, enquanto o mundo inteiro avança com políticas de incentivo, a gente ainda enfrenta essas dificuldades aqui no país. Inexplicáveis, né? Inexplicáveis, porque eu acho que tem uma disputa muito grande no mercado hoje de se querer, ou talvez o setor alcooleiro exerce também uma pressão, mas eu acho que as tecnologias, elas se convergem, né? Ontem mesmo nós tivemos um anúncio, a Toyota lançou um veículo híbrido flex, né, que utiliza etanol ou gasolina. Então eu acredito que não se pode carimbar uma ou outra tecnologia. Sim. E o Brasil tem um privilégio nesse sentido, né? Porque nós temos várias tecnologias. Então o importante é que se permitam que as tecnologias de baixa emissão, elas comecem a circular, tenham incentivos, né? Sim. Porque o futuro eu acredito que tem espaço para todo mundo. Não, às vezes muita gente defende que em 2040 não se terá mais combustível fóssil. Eu
não acredito nisso. Eu não acredito porque eu acredito o seguinte, você pega um país como o Brasil, né? Com as dimensões que tem o Brasil. Nós temos a terceira maior frota de ônibus urbano do mundo, por exemplo. Agora, faz todo sentido você pegar um grande centro urbano e ter emissão zero. Sim. Agora, não faz sentido você pegar um ônibus... Acre, o cara não vai ter como preencher que sai lá do Rio Grande do Sul e vai até Manaus, né? Que ele seja elétrico. Então, eu acredito que o futuro vai dizer o seguinte, tem espaço para todas as tecnologias. Vai caber, acho que aí vem o grande papel do poder público, né, no estabelecimento de políticas, é essa questão aonde é mais importante, aonde é vital, porque a gente sabe, né, São Paulo, por exemplo, né, e as grandes cidades também do ABC inteiro, né, as pessoas morrem porque estão respirando. Então, existe uma necessidade grande de se ter políticas fortes nesses centros urbanos, né? Acho que esse é o caminho. Agora, que vai se migrar, eu acho que eu costumo, aquele ditado antigo, né? Quem tem um não tem nenhum. É verdade. E eu acredito muito nisso. Então, acho que a gente deve investir nas tecnologias limpas, mas em todas as tecnologias, no elétrico, no etanol, no biogás, no biodiesel. Quer dizer, tem que haver tem que se mesclar essas opções. E eu tenho uma opinião, já que você falou em ditado, né? Tem um que eu gosto muito, que o dinheiro não aceita desaforo, né? É verdade. E assim, então, algumas informações de caráter econômico com relação a como o mundo está enxergando a questão de veículos elétricos. A Tesla, que fabrica veículos elétricos nos Estados Unidos, ela fabrica lá 1% do total dos veículos que a Ford faz, do veículo convencional, ou seja, se a Ford lá faz 100 veículos por dia, a Tesla faz 1. Apesar dela produzir 1% dos veículos, ela tem um valor de mercado em Wall Street, na Bolsa de Valores, igual a da Ford. Então, assim, o que o investidor está enxergando? Que o futuro será do veículo elétrico. Tanto que está tirando dinheiro de um mercado e colocando no outro. Se o Brasil não entrar com esta visão de negócio, que inclusive protege o meio ambiente, nós ficaremos no rastro da história bem lá atrás. E é importante que você, amigo internauta, exerça a sua pressão na sociedade, nos meios políticos próximos a você, para que a gente possa também respirar um ar melhor utilizando os veículos elétricos. Não, né? Roberto, você falou uma coisa muito importante, fundamental, né? Porque a questão dos elétricos no Brasil, ela não está ligada apenas às questões ambientais, ela está ligada à questão econômica. Grana. Porque nós somos grandes produtores, nós somos grandes exportadores. No caso específico de ônibus, por exemplo, o Brasil praticamente exporta para toda a América Latina. Então é fundamental que essa indústria instalada no país, ela também esteja preparada para competir nesse mercado. E quanto mais tempo você posterga a entrada dessas políticas, mais você tira a competitividade dessa indústria. E eu acho que tem outra coisa, no caso, abre chance no mercado latino-americano de outras empresas ali chegarem e ganhar um mercado que hoje é nosso no veículo convencional. Com certeza. Quer dizer, eu tenho que exportar modernidade, não exportar o passado. Isso. Em vista de tudo isto, como é que você está enxergando também a questão da recarga, que eu acho que é uma questão muito debatida nos Estados Unidos. A Tesla, por exemplo, instalou postos de recarga free, né, em alguns pontos dos Estados Unidos, para você atravessar de costa a costa. Como que você vê que a caminhada desta situação aqui no Brasil? Esse é um projeto também de infraestrutura, né? Está nesse pacote de infraestrutura. Tem que se aumentar os postos de recarga, né? Isso é uma consequência que tem que andar em paralelo a essa tecnologia. Então não adianta você ter o carro elétrico se você não tiver nas redes onde esses veículos possam ser recarregados. Mas existem vários projetos já. Tem um projeto muito interessante caminhando aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, com as várias distribuidoras de energia, onde está sendo feito um mapeamento, e a ideia é que nos próximos 3 anos nós tenhamos pelo menos 50 mil postos de recargas instalados. Quer dizer, esse é um projeto bastante... 50 mil? No estado de São Paulo, nos próximos 2 a 3 anos. É bastante, né? É bastante. É um projeto bastante audacioso, né? Mas que prevê essa questão da evolução. Já na questão dos ônibus, né? Que
me parece que está um pouco mais próximo, né? Sim. Porque já existe uma política que estabelece metas para a mudança de matriz energética na frota de ônibus. A infraestrutura vai estar muito concentrada, né? Porque os ônibus serão abastecidos, serão carregados, né, basicamente dentro das garagens. Sim. Então esse é um processo um pouco mais tranquilo de se executar. E ele vai aguentar quanto tempo, Ieda? Tem várias tecnologias. Hoje, na questão dos elétricos, dos ônibus, nós temos dois tipos. Nós temos a recarga rápida e a recarga lenta. Sim. A recarga lenta provavelmente acontecerá à noite nas garagens. Sim. A recarga de rápida ou de oportunidade, ela pode acontecer nos terminais. Sim. Porque ainda tem um processo ainda de quebra de paradigma, né? Sim. Porque quando você fala em ônibus elétrico hoje, você sempre, não, eu quero a maior autonomia possível. A maior autonomia possível está vinculada a um banco de bateria que atenda essa maior autonomia. Okay. E isso é custo. Sim. O que a gente tem percebido nos países, principalmente na China, que tem a maior frota no mundo hoje, é que a ideia é otimizar esse banco de bateria para o menor banco de bateria possível. A relação custo-benefício, óbvio. Claro, né? E aí onde as recargas de oportunidade ganham bastante importância. Sim. Em vez de você sair com aquele banco enorme, onde os ônibus param nos terminais, às vezes por 15, 20 minutos, ou param no entrepico, a ideia é que você faça as recargas nesses entrepicos para que você possa reduzir o tamanho do banco de baterias e assim melhorar a conta econômica da operação com os elétricos. Então, eu acredito que na questão dos ônibus, isso vai tendo uma evolução muito grande. A tendência é se ter uma operação realmente otimizada. Tá. Na verdade, já que falamos de ditados, né? Tem um que eu gosto muito, que o ótimo é inimigo do bom. Isso. Né? Isso. Quer dizer, eu tenho que fazer aquilo que é possível e que eu possa colocar para funcionar para a semana que vem, modo de dizer, né? Antigamente, a questão do preço dos veículos elétricos, ela recebia um impacto muito grande, porque a bateria era um dos insumos que onerava demais o preço final. Como é que está essa dinâmica? Como tem evoluído isso? Então, o preço das baterias vem caindo, né? Todas as previsões indicam, todos os estudos indicam que deve cair ainda mais nos próximos 4, 5 anos, né? Sim. Ainda é o item mais caro, mas os elétricos, eles têm uma vantagem. Primeiro, né, quando você compara o preço da energia com o preço do diesel, por mais que a energia tenha subido nos últimos 2 anos, né, ainda é muito vantajoso você consumir energia elétrica ao invés de consumir diesel. Sim. Quer dizer, a energia ainda ganha nessa conta. Sim. E o segundo ponto é que a vida dos ônibus elétricos, ela é maior do que a dos ônibus a diesel. Esse é um diferencial a nível de investimento muito significativo, né? A tendência das licitações é que isso já acontece em alguns casos, já acontece nos trólebus, né? Que já são bastante conhecidos, né? E antigos, né? E antigos, né? A vida útil do trólebus hoje ela é 3 vezes a vida útil de um ônibus a diesel. E dos elétricos, os editais mais recentes estão colocando pelo menos 50% a mais de vida útil para os veículos elétricos. Puxa. Então, a nível de tecnologia, só para a gente entender um pouquinho, a gente tem hoje, quando você falou de evolução, ou que o ótimo é inimigo do bom, né? Nós temos os trólebus, né? Que são veículos já bastante conhecidos, que operam em várias regiões aí da Grande São Paulo. Nós temos os elétricos híbridos, que também são veículos de baixa emissão, com um forte potencial também que não necessitam de infraestrutura, e nós temos os elétricos puros, que não necessitam de rede aérea, porém tem a situação da recarga. Sim. Então eu diria que a nossa grande vantagem hoje é que as tecnologias estão disponíveis e é possível você identificar o que é ótimo e o que é bom para cada um dos momentos que a gente está evoluindo nessa migração de frota, né? Então, acho que esse é um ponto muito positivo. E todas essas tecnologias estão disponíveis no mercado nacional. Nós temos que chamar nossos comerciais e vamos fazer um break. Programa Sustentabilidade, hoje show de bola, falando em veículos elétricos, para que você fique em dia com a informação aqui no ABC Repórter. Até já!